Olá, vamos continuar o estudo da LDB, artigo 32. Sou o professor Duarte Heitor e estaremos juntos em continuidade no estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 939496. Agora, em seu artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante... Então vamos lá, o que é importante aí nesse artigo 32? Observar que o ensino fundamental ele é obrigatório. Algo que é obrigatório não é negociável. Então o ensino fundamental ele é uma etapa da educação básica brasileira, obrigatória, a durabilidade do ensino fundamental 9 anos, início. Qual é a faixa etária que se inicia o ensino fundamental? Há 6 anos. Agora nós iremos observar aqui quais são os objetivos, referentes à formação do cidadão. Inciso 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o ensino fundamental ele tem essa incumbência, vamos dizer assim, de desenvolver de uma maneira plena, ao longo de todo o ensino fundamental, a leitura, a escrita e o cálculo. Por isso que quando nós, professores do ensino fundamental, grandes colaboradores com essa etapa da educação básica, nós temos que ter isso em mente. Nós estamos colaborando para a formação de leitores, escritores e pessoas que vão utilizar o cálculo nas suas mais diversas situações do seu dia a dia. Inciso 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, mais uma vez frisando, olha a plenitude. O estudante, que está nessa etapa da educação básica, ele tem que ter pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, compreender, o ambiente natural, a parte das questões da natureza, parte biológica, química, física, tudo que é compatível com a sua idade. Quando nós vamos fazer uma análise da Base Nacional Comum Curricular, desde o primeiro ano do ensino fundamental, pensando nesses 9 anos do ensino fundamental até o 9º ano, nós vamos observar ali nos componentes curriculares de ciências, história, geografia, a questão desse desenvolvimento, dessa compreensão que o estudante tem que ter referente ao ambiente natural, social, compreender é interiorizar, estar a par, manter uma relação muito próxima com todas essas questões referentes ao ambiente, seja social, natural, compreender o sistema político a qual está inserido, todas as tecnologias. É um direito desse estudante da educação básica o conhecimento de todas as tecnologias existentes e fazer o bom uso das tecnologias. Até nós temos ali, das 10 competências gerais da educação básica, uma que está ligada ao desenvolvimento das tecnologias, Não simplesmente a escola ensinar esse aluno a mexer com equipamentos tecnológicos,
mas compreender a tecnologia e fazer um bom uso dessa tecnologia. Compreender a arte, porque nós sabemos o quão é importante o desenvolvimento do componente curricular, né? E todos os demais componentes curriculares têm essa transversalidade com a arte. A arte, ela sensibiliza, a arte, ela forma para questões políticas, para questões da ética, dá uma valorização, né, um conhecimento da cultura, o respeito com o próximo e algo que é de extrema importância, né, pessoal? Valorização, formação dos valores que fundamenta a nossa sociedade. Então, mais uma vez, os professores do ensino fundamental são grandes colaboradores para a formação dos cidadãos brasileiros, para a formação de pessoas em toda essa plenitude. Relembrando, nós estamos ali para dar plenitude, colaborar com a plenitude no domínio da leitura, da escrita, do cálculo, compreender o ambiente natural, social, compreender o sistema político, para que nós assim saibamos compreender todo o cenário que seja de ordem nacional, estadual, municipal, tá? A escola como ambiente político, a minha vida como sendo, eu como sendo um agente, uma pessoa, um cidadão que está inserido dentro de contextos sociais, logo participando da política e algo que jamais, em todos os componentes curriculares, nós devemos deixar, né, de lado a questão da formação de valores. Como é importante nós, professores, colaborarmos para que as pessoas, esses estudantes, compreendam os valores que se fundamentam à sociedade, tá certo? Então, inciso 1º e inciso 2º. Agora nós vamos para o 3º. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Tá? Então, nós vamos aqui, nós temos que ter interiorizado, enquanto professores, que no ensino fundamental é uma etapa da educação básica em que o desenvolvimento da aprendizagem ela vai ter que ter em vista o quê? A aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, certo? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A formação de atitudes e valores. Então, nós vamos colocar assim, ó, a palavra, para que a gente não esqueça, chave, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, tá? Então vamos lá, ó. Conhecimento, anotem aí no caderno ou no cantinho do seu material. Conhecimento, o próximo, habilidades, atitudes, valores e jamais devemos deixar de lado de trabalhar com questões emocionais. Então, conhecimentos, habilidade, atitudes, valores e a parte das questões emocionais. Tudo isso, nós temos essa chave para colaborar com a formação desses cidadãos.
certo? Então, dando continuidade. Inciso 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, ali no ensino fundamental que nós vimos que a primeira etapa da educação básica é uma etapa obrigatória, com duração de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade, tem como um dos seus objetivos o fortalecimento dos vínculos de família. Então, a escola, nós sabemos que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Mas para que isso não fique somente na teoria, não fique somente em leis, ou não fique somente um chavão, a escola ela tem que pensar em maneiras eficazes de trabalhar com fortalecimento da família. E algo que eu sempre friso, pessoal? Respeitar todos os tipos e constituições de família. A escola ela tem que estar preparada, na sua integralidade para respeitar qualquer configuração de família sem julgamentos. Nós temos que fortalecer os laços de solidariedade, de ajudar o próximo, de ser ajudado. A nossa profissão, nós estamos ali para trabalhar com pessoas, que é algo que eu friso, nós temos que gostar de pessoas. Eu acho que uma das primeiras exigências de qualquer edital para concurso de professor, você gosta de pessoas? Você gosta de colaborar com a formação de pessoas? Porque você vai precisar, durante esse processo do exercício da sua profissão, colaborar com o fortalecimento dos vínculos de família, fortalecer os laços da solidariedade humana, que lembra que a educação ela é algo processual. Dos 6 aos 9 anos, nós temos a educação infantil, que vai do 0 aos 5, depois do ensino médio, dos 15 aos 17, e nós temos aí a aprendizagem ao longo da vida, mas no ensino fundamental tem que ter esse fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Eu não tenho que simplesmente ter os famosos chavões, onde termina a minha liberdade e começa a sua. Não, nós temos que ir além disso. Entender a essência da palavra tolerância. Como que vai se compreender isso? Através de exercícios com temas. Quando eu falo exercícios, não é no exercício de ficar ali resolvendo, mas um trabalho com projetos, exercícios que simulem e que vivam de fato todas as questões das vidas sociais, toda a questão da vida social, aliás. Por isso que, mais uma vez, a escola ela não pode estar desarticulada da vida social. Escola não é aquela definição de ilha, um localzinho cercado de muros com uma vizinhança. Escola vai muito além disso. A escola, ela está para a sociedade, assim como a sociedade está para a escola. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Está na legislação que é facultado aos sistemas desdobrar em ciclos. Por exemplo, na sua cidade, o ensino fundamental, de repente,
anos iniciais, pode ser dividido assim, anos finais. Dentro dos anos iniciais, pode ter a divisão do primeiro ciclo, que corresponde ao primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. O quarto e o quinto ano seria um outro ciclo. Isso, não vamos colocar isso na Lei de Diretrizes e Bases, 93, 94, 96, que é a lei que nós estamos estudando, está dizendo que é facultado aos sistemas de ensino fazer esse desdobramento. Então, pode observar aí que não existe uma regra, né? A lei não impõe uma regra, e sim, os sistemas de ensino vão se organizar nessas questões desse desdobramento em ciclo, caso queira. Mas é importante esse olhar para questões de ciclo. E vocês que são professores, né, todos nós somos professores de formação, estando no exercício do magistério, da docência, ou ali pleiteando, né, um segundo cargo ou o primeiro cargo na educação pública, né, nós temos que entender os pontos positivos do trabalho com o ciclo. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar ao ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação e do processo de ensino e aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Aqui citou, né, o regime de progressão continuada. Você sabe o que é uma progressão continuada? Você já leu sobre o que significa progressão continuada? Muitos de nós, professores, nós temos interiorizados que progressão continuada, de uma forma errônea, nós entendemos que seja uma promoção automática. Ou às vezes até mesmo a nossa escola, o nosso sistema pode compreender isso. Mas a progressão continuada, na sua essência, quando você estuda, né, de fato os documentos, autores que falam sobre progressão continuada, a gente observa que não é isso. Progressão continuada. Analisem as palavras. Então, ali nós temos todo um progresso que vai ser respeitado, de uma maneira muito resumida, respeitado, né, ao longo de um período, de uma maneira continuada. Todos nós somos diferentes na aparência, na essência, nos nossos tempos. E a escola, como instituição, e nós, como professores, colaboradores para a formação das pessoas, dos estudantes que ali estão nesse processo educativo, nós temos que entender isso, que todo mundo tem o seu tempo de aprender. Quantas pessoas já foram deixadas de lado ou são deixadas de lado por ter o seu tempo de aprender, os seus momentos de aprendizagem diferente? Eu posso não compreender algum conhecimento, alguma habilidade num determinado momento, mas se a escola tiver essa visão de formação integral e de formação pensando na chave, o regime de progressão continuada, ele não vai cair na cilada de ser uma promoção automática. Lembrando, nós colaboramos, nós temos a chave que vai ajudar, né? Nós vamos entregar a chave para esses alunos, ajudar a construir a chave, que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes,
os valores e trabalhar com as emoções. Porque nós somos seres humanos, nós não estamos desassociados da parte emocional. Tá certo? Dando continuidade. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Nós estudamos isso na Constituição Federal. As comunidades indígenas, elas devem ser respeitadas. Estão no território brasileiro, logo, o ensino fundamental vai ter que ser ministrado em língua portuguesa. Mas jamais a escola que esteja inserida em uma comunidade indígena deve deixar de lado a utilização da língua materna daquela comunidade e trabalhar no desenvolvimento desse ensino fundamental com a cultura, com respeito, com todos os laços, né, de aproximação das culturas. Mais uma vez, a chave: conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, emoções voltadas e respeitando a comunidade a qual está inserida. Todos nós gostamos de respeito. E a comunidade indígena, ela está no parágrafo 3º da Lei de Diretrizes e Bases. São brasileiros. Irão receber o ensino fundamental em língua portuguesa. Mas olha, trabalhem com a língua materna, respeite os processos próprios de aprendizagem, respeite a cultura, respeite as tradições, respeite a comunidade em qual você está trabalhando. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Quem diria, né, que esse complemento aí, nós iríamos estar vivendo isso. Ali diz, o parágrafo 4º inicia: o ensino fundamental ele é presencial, sendo à distância somente complementação. Ou, se precisar ser à distância, somente em situações emergenciais. Anos de 2020, 2021, devido ao cenário da pandemia, nós estamos, durante um momento ou alguns momentos, esse ensino fundamental ele está totalmente à distância. Em alguns municípios, o modelo híbrido, opcional é essa presença devido a todas as circunstâncias a qual a sociedade, a escola está inserida. A escola ela faz parte da sociedade e enquanto sociedade nós estamos vivendo esse momento da pandemia. Logo, esse ou em situações emergenciais, ele está latente, ele está acontecendo. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8069, de 13 de julho de 90. A Lei 8069, nós iremos estudá-la, alguns artigos, incisos, parágrafos que normalmente caem para o nosso concurso, que é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente.
observada, né, dando um complemento na leitura desse parágrafo, observada a produção e distribuição do material didático adequado. Então vamos lá. Duarte, como trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tem que ter uma disciplina específica para trabalhar a Lei 8069, um componente curricular, aliás, específico para o desenvolvimento desses conhecimentos, dessas habilidades que estão ali, né? O conhecer mesmo dessa lei? Não. Durante todo o ensino fundamental, de uma maneira obrigatória, nós devemos, de uma maneira transversal, a todos os componentes curriculares. E esses componentes curriculares, a gente sabe que eles são organizados em áreas de conhecimento. A Lei 8069, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve estar ocorrendo de uma maneira transversal. Eu não vou parar o meu objeto de aprendizagem ali, né? O meu objeto de conhecimento, o famoso conteúdo, e falar, hoje eu vou falar de Estatuto da Criança e do Adolescente. Fazer isso em momentos estanques. Não, isso tem que ocorrer conforme as demandas, necessidades, através de projetos, de leituras, de textos. Aí a importância da escola em seu projeto político-pedagógico, né? Ter toda a esquematização, os professores, os docentes no momento da preparação das aulas, das situações de aprendizagem, né? Ter o carinho, o compromisso de trabalhar com o que está mencionado nesse parágrafo 5º. E também nós temos que observar toda a produção e distribuição do material didático adequado. Tudo que entra dentro das nossas escolas, os livros didáticos, paradidáticos, materiais de uma forma geral, que seja um folheto. Nós temos que fazer a apreciação disso, filmes, etc., antes disso ir para as mãos das nossas crianças, né? Porque o ensino fundamental tem crianças, tem adolescentes. Nós temos que fazer toda essa apreciação antes que ocorra essa distribuição. E ter também distribuição de materiais que alertem sobre questões relacionadas ao que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal. Quando eu falo, né, e quando está escrito aí na lei, temas transversais, tenha sempre em mente esse esquema, tá, pessoal? Ó, pensem aqui na formação transversal. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai ocorrer de uma maneira transversal. O trabalho, o estudo sobre os símbolos nacionais, que é a bandeira, o hino, o brasão, todos os símbolos nacionais, será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Aí não colocou no currículo de História e Geografia somente. Não, nos currículos do ensino fundamental. Então, desde ali, nós sabemos que o ensino fundamental é a primeira etapa da educação básica, é obrigatória. É a segunda etapa da educação básica, desculpa, é obrigatório. Ele tem 9 anos de duração, ele tem formado por componentes curriculares, áreas. Nós trabalhamos ali no ensino fundamental visando pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, compreensão do mundo
social, do meio ambiente, questões tecnológicas, da arte. Esse nosso estudante, ao longo do ensino fundamental, ele deverá participar do desenvolvimento, na sua formação integral, do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, trabalho com as emoções. Ao longo do ensino fundamental, tem que ter a visão com o trabalho, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não de uma maneira estanque, mas de uma maneira transversal, contínua. Em todos os currículos do ensino fundamental, deve ser trabalhado os símbolos nacionais. Os valores que assentam a vida em sociedade, os símbolos nacionais. É uma complexidade, né, essa nossa profissão, né, de professor. Olha o quantos itens, quantas situações que nós colaboramos com a vida de uma pessoa, com a construção da vida de uma pessoa. Quando nós iniciamos ali o estudo da Constituição Federal, até assista esse vídeo, caso você não tenha visto, que definiu o que é educação. A educação ela é processual, ela é um processo. Nós vimos na Constituição Federal, e assim como na lei, na LDB, a 9394, que nós iremos aprender ao longo da vida. Então são coisas, né? São situações que nós vamos ter que ir interiorizando. A gente vai acabando assim, opa, eu já ouvi isso, essa informação vai se ligando, vai tendo uma conexão. Nós também vamos assimilando e acomodando e realizando conexões. A chave, ela também ocorre com a gente. Aqui nesse momento nós estamos desenvolvendo conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e trabalhando com as nossas emoções. Tá bom? Dando continuidade, artigo 33 da Lei 939496. O ensino religioso, eu vou até apagar aqui, o ensino religioso de matrícula facultativa, presta atenção, matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. O que significa isso? Vamos dar uma resumida? Resumindo, ensino religioso é obrigatório que a escola ofereça. O estudante lá do ensino fundamental é obrigatório ele participar desse ensino religioso? Não. A matrícula ele é facultativa, mas ele é parte integrante da formação básica do cidadão. Em que horário que esse ensino religioso deverá ocorrer? Ele é uma disciplina que deverá ocorrer nos horários normais das aulas, né, das escolas públicas. De que etapa da educação básica? Do ensino fundamental. O que tem que assegurar esse ensino religioso? Todo respeito à diversidade cultural religiosa. De que país? Do Brasil. O que é proibido ali? O que é vedado? Quaisquer formas de proselitismo. Resumindo, não vai puxar lado para nenhuma religião. Nós vamos conhecer e respeitar todas as formas, todas as religiões existentes
no nosso país. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. A 93, 94, 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela deixa isso, olha, sistemas de ensino. É obrigatório o oferecimento, a matrícula é facultativa, tem que trabalhar com, respeitar, né, assegurar todo o conhecimento de diversidade cultural religiosa brasileira, é vedado quaisquer forma de proselitismo, mas você, sistema de ensino, que vai definir a forma, como vai ocorrer e os conteúdos que vai estar ocorrendo no ensino fundamental. E outro detalhe, sistema de ensino, você que vai ali nas suas resoluções regulamentar normas para habilitação e admissão de professores. Alguns estados, por exemplo, professores de história, outros de geografia, outros de sociologia, outros quaisquer professor, né, quaisquer habilitações pode estar atuando. Isso vai de acordo com cada sistema de ensino. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino deverão, ouvirão, aliás, entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definições dos conteúdos do ensino religioso. Mais uma vez aqui, dá para observar, a autonomia que a lei deixa, a democracia que está aqui inserida nesse parágrafo 2º. Olha, sistemas de ensino. Ouçam as entidades civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas, não só a religião X ou Y, mas as denominações religiosas diversas, porque o ensino religioso, que é o artigo 33, até ali a gente lembra a idade de Cristo, que é um artigo que normalmente ele cai nos concursos. E nós temos que ter isso daqui interiorizado, que é se ouvir as diferentes denominações religiosas para a definição desses conteúdos e que isso seja de cunho para a visão de formação cultural. A escola pública, ela não está ali para formar para a religião X, religião Y, religião A, mas o conhecimento. Qual é a finalidade disso? O respeito com a religião do próximo, sem julgamentos. Não nos cabe, enquanto escola, ou durante esse processo de formação, colaborar com pessoas que discriminam determinados pensamentos, que nós sabemos que um olhar, uma postura já discrimina. Palavras, desenhos, textos, referentes às vezes a alguma religião ou alguma situação também são altamente discriminatórios e a escola não pode colaborar com nenhuma forma de discriminação. Então esse daqui, o artigo 33, da 93, 94. Artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, no ensino fundamental, incluirá pelo menos quantas horas de efetivo trabalho ali em sala de aula? 4 horas. Sendo progressivamente ampliado esse período de permanência na escola.
Não fala que é 4 horas ali e pronto, acabou para o resto da vida. Progressivamente tem que ocorrer, né, essa permanência na escola. Lembra lá? O acesso à permanência, qualidade, né? A qualidade deve estar atrelada a isso. O ensino fundamental que há uma ampliação de uma permanência, mas uma visão de qualidade para essa ampliação. Porque senão não adianta nada ficar um montão de tempo dentro da escola sem que tenha essa visão da chave, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e o trabalho com as emoções. O pleno desenvolvimento da leitura, da escrita, do cálculo, o contato com os conhecimentos do ambiente, social, conhecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os símbolos nacionais, o respeito com o próximo, o fortalecimento dos vínculos da família. Olha, dá para fazer um bom esquema quando a gente pensa nisso, né? Coloca ali o ensino fundamental e tudo aquilo que o ensino fundamental colabora com a formação de um cidadão. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Progressivamente está aí, no artigo 34, né, no parágrafo 2º, que o ensino fundamental, progressivamente, que ele saia daquelas 4 horas e ele passe para o caráter de tempo integral. Tempo integral, visando a formação integral. E essa organização, né, dessa progressividade para o tempo integral fica a critério de quem? Dos sistemas de ensino. Agora aqui, nós vamos estudar Duarte, professor Duarte. Eu vou prestar concurso para professor de Educação Básica 1. Eu pretendo atuar ali na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Por que eu tenho que saber de ensino médio? Lembra da formação integral? Você está trabalhando ali na primeira etapa da educação básica, na segunda etapa da educação básica. O ensino médio é a terceira etapa da educação básica. Mas nós não temos que ter a visão fragmentada, nós temos que ter uma visão do todo. Claro que normalmente nos concursos de professor de educação básica 1, questões relacionadas ao ensino médio, elas não caem com tanta frequência. Mas como aqui o nosso curso ele é um curso completo, que também visa a formação integral desse candidato, nós vamos conhecer o que diz, né, os artigos, essa seção 4, que diz aí do ensino médio, e os artigos referentes a esta seção. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade, inciso 1º, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, olha que interessante quando a gente tem essa visão de conhecer sempre a próxima etapa. Nós estudamos nos artigos 33, 34, falando ali do ensino fundamental, certo? Agora, no artigo 35, no seu inciso 1º, diz que no ensino médio vai ter uma consolidação e um aprofundamento dos conhecimentos.
nós já sabemos o que colabora para a formação do estudante que está lá no ensino fundamental durante os 9 anos. Nós já temos, assim, tivemos e temos contato com os documentos, né, na nossa formação inicial, na nossa formação continuada, com a BNCC, grande colaboradora para a construção dos currículos, né? Lembrando que BNCC não é currículo, é a Base Nacional Comum Curricular, e a partir daí os estados e municípios vão elaborar os seus currículos, tendo como norte essa base. Então nós já estudamos ali no artigo 32, 33 e 34, aliás, que fala ali do ensino fundamental, né? Nós já estudamos e vimos o que colabora para a formação desse estudante ao longo desses 9 anos. E o ensino médio tem que ter o que mesmo? Consolidação e aprofundamento desses conhecimentos, que foram adquiridos lá no ensino fundamental. Isso possibilita o quê? Prosseguimento de estudos. Caso queira, no ensino superior, num técnico, nós aprendemos ao longo da vida. Inciso 2º, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Lembrando que educando é uma pessoa que está em processo educativo, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então nós vamos ali colaborar com a preparação básica para o trabalho. É ensinar o menino a trabalhar, Duarte? Não. Aqui a palavra trabalho ela vai além do sentido do trabalho, do laboral ali. O trabalho é toda, vamos dizer assim, toda a minha ação, toda a minha colaboração, todo o meu debruçar em pensar, em realizar nas minhas diversas convivências sociais. O meu agir em sociedade é um trabalho. Nós vamos pensar dessa forma? Então, a preparação básica para o trabalho. Claro que também para o trabalho, laboral ali, né? Para a cidadania, para continuar aprendendo. Ensino médio, última etapa da educação básica. Tem que estimular, instigar que esse aluno ele seja um pesquisador, que ele continue buscando aprendizagem ao longo de sua vida. Nós não temos que ter ali a visão que o ensino médio, pronto, recebi o meu histórico escolar, a minha conclusão da educação básica, acabou-se o mundo. Não. Eu vou continuar, eu tenho que ter subsídios para continuar aprendendo ao longo de toda a minha vida. Chave: conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoção também no ensino médio. De modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação, eu me ocupar, eu estar inserido, né? O eu estar inserido e aperfeiçoamentos posteriores. Inciso 3º, o aprimoramento do educando como pessoa humana. Olha que interessante a lei, né? 93, 94, 96. Aprimoramento do educando, da pessoa que está em processo educativo, como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico.
será que os nossos estudantes de ensino médio, de fato, a escola está possibilitando o desenvolvimento dessa autonomia intelectual? A escola de ensino médio, ela está colaborando com o desenvolvimento do pensamento crítico? Eu sou professor, por exemplo, lá do Maternal 1. Sou professor do 3º ano, mas eu tenho que ter conhecimento que as etapas da educação básica, elas são o quê? Articuladas, sequenciadas. Lá no ensino médio, ó, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3. Eu usei aqui essas 3 articulações aqui, ó, né? Educação infantil, fundamental e médio. Está tendo toda essa articulação? As escolas estão conversando entre si, os currículos, os professores estão tendo essa visão, esse estudante ele está tendo a visão, essa visão desse processo formativo. Então aqui não tem como, né, pessoal, nós desassociarmos a lei de questões reflexivas. Nós vamos refletindo. O professor está colocando aqui algumas reflexões que são importantíssimas para essa etapa da educação básica. Quarto, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, no ensino médio, prática e teoria caminhando junto, certo? O estudante que está nessa 3ª e última etapa da educação básica, certo? Ele tem que compreender os fundamentos científico e tecnológicos dos processos produtivos de uma maneira geral, tá? Por isso que nós temos as áreas matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, tá bom? Que jamais tem que estar desassociado a teoria da prática e esse estudante ele tem que ter a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos que levam os processos produtivos. Artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Lembra que quem cuida do Conselho Nacional de Educação, a União, né, tem essa incumbência, tá? E ali, o que compete à União? O Conselho Nacional de Educação, ele está sobre os cuidados da União. Então, a Base Nacional Comum Curricular vai definir os direitos e os objetivos de aprendizagem lá do ensino médio, assim como tem no fundamental, assim como nós temos a organização curricular lá na educação infantil. O Conselho Nacional de Educação também, né, tendo em vista aí a Base Nacional Comum Curricular, vai definir o que cada estudante tem, o que cada componente curricular, o que cada área vai colaborar para o desenvolvimento dessa pessoa. Inciso 1. Aqui nós temos as áreas, linguagens e suas tecnologias. Linguagem. Nós sabemos que existem diversas formas de linguagem. E nós trabalhamos com essas diversas formas de linguagem desde os pequenininhos, né? Nós temos ali na educação infantil
todo um trabalho com uma diversidade, apresentação, aperfeiçoamento das linguagens. E o estudante do ensino médio, na sua organização curricular, que está na Base Nacional Comum Curricular, nós temos aí, como área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias. Quando fala tecnologia, por favor, não fica só restrito a celular, tablet, notebook. Pensa na tecnologia no sentido amplo, certo? Caso falte subsídio teórico na sua formação para saber direitinho o que é tecnologia, assista vídeos no YouTube, leia artigos, ou mesmo busque, né, o conhecimento mais aperfeiçoado do que seria tecnologia. Então aí, inciso 1º, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, aqui nós temos as áreas do conhecimento do ensino médio. Vamos dar uma relembrada? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Professor, fala para mim quais são os componentes curriculares que estão ali no ensino médio inseridos dentro da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Química, física e biologia. Mas esses 3 componentes curriculares, tendo o pensamento como área, eles estarão desarticulados ou eles deverão conversar entre si? Tem que ter uma visão aqui interdisciplinar, transdisciplinar e um trabalho por área. Nós iremos ainda estudar autores que vão trazer bem essas definições do que é disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, mas é bom que a gente já vai interiorizando, né, esses conhecimentos. Duarte, por que a matemática ela ficou como uma área específica para o ensino médio? Já tentaram colocar a matemática juntamente como uma ciência, né, como um componente curricular de ciência da natureza? Já. Mas a matemática ela tem uma especificidade em termos de linguagem. Então a matemática por si só, ela já compõe uma área. Mas lembrando, matemática e suas tecnologias. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então, tudo aquilo que está que está nos currículos, tudo aquilo que uma escola vai trabalhar, tudo aquilo que está no seu projeto político-pedagógico, não pode estar desarticulado, não pode de jeito nenhum, tá? Estar desarticulada de um contexto. Quando a gente, principalmente quem atua no ensino médio, né, percebe ali que está tendo um trabalho sem contexto, a gente começa a perceber que começa a ter falhas na formação. Começa a ficar uma escola conteudista, mecanizada, seletista e preparatória simplesmente para vestibulares. E aqui a gente vai ler que em momento algum fala isso.
Claro que isso é uma consequência, mas não é a visão que tem que ter, né? A única visão salvadora do ensino médio. Tudo que se vai trabalhar no ensino médio partirá de uma base nacional comum curricular, tem que estar articulado a um contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural, porque senão vai ficar algo isolado. Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Tá bom? Obrigatoriamente. Tem que ter educação física, arte, sociologia e filosofia. Certinho? Educação física, arte, sociologia e filosofia. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Asseguradas às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Português e matemática, meu amigo, não é negociável, tem que ter nos 3 anos do ensino médio. Ah, e um detalhe, para as comunidades indígenas, português e matemática, assegurado, né, o ensino da língua portuguesa, mas também respeite as tradições, a cultura, a língua materna da comunidade indígena. Não desarticule, não desrespeite a história daquela comunidade. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio, obrigatoriamente, o estudo deverá, né, ocorrer ali, incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo. Optativo. Obrigatório, o estudo da língua inglesa. Optativo, outras línguas estrangeiras, tá? Preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Obrigatoriamente, língua inglesa. Poderá ofertar outras línguas estrangeiras? Sim, em caráter optativo. Preferencialmente, que língua? Como uma segunda língua ali no ensino médio? O espanhol. De acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema. Pode ser, de repente, num contraturno, uma parceria com o centro de línguas, tá? Aí horários, essa organização, essa parte aí que seja optativa, outras línguas que sejam oferecidas, isso vai muito de acordo com a região, com a especificidade de cada sistema de ensino. A lei deixa o que é obrigatório, o optativo, dentro desse optativo, o preferencial e essa disponibilidade. Parágrafo 5º. Tá vendo como é importante conhecer o ensino médio? A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total de carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Vamos voltar, que aí falou um número. A carga horária destinada ao cumprimento da BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então, a carga horária destinada ao cumprimento do que está lá na BNCC, ela não vai poder ser superior a 1.800 horas.
de acordo com a definição dos sistemas de ensino. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência no processo nacional de avaliação a partir da BNCC. Então, existe um padrão esperado para os concluintes do ensino médio? Sim, nós sabemos que, independente do estado onde você esteja, né, existem as provas que estabelece e vai classificar, né, esses estudantes de acordo com esse padrão esperado de qualidade. Existe também o SAEB, que é um nível nacional. E qual é o padrão para a elaboração, para referência para a elaboração dessas provas? A BNCC. Vamos chamar de avaliação, né? A BNCC. Artigo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno. Não pode estar desassociado não, tá? De maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Mesmo no ensino médio, ainda nós vamos trabalhar fortemente com a questão da formação integral dessa pessoa. Tá? Tem que ter um trabalho voltado para a construção do projeto de vida. O estudante do ensino médio, ele é um educando. Ele sendo um educando, ele está participando de um processo de educação. Educando, pessoa que está num processo educativo. E essa escola, a construção ali, a organização dessa escola, dos currículos, do trabalho com as áreas, dos projetos, deve sempre ter em mente, nós temos também essa incumbência de colaborar com a formação do projeto de vida daquele estudante. É uma etapa da educação básica, o ensino médio, última etapa da educação básica, que existe, que está muito latente a necessidade dessa construção, de ajudar, né, na construção do projeto de vida desses estudantes. Colaborar com a formação dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Lá na educação infantil a gente fala muito no binômio cuidar e educar. No ensino médio não está escrito aí cuidar e educar, mas nas entrelinhas a gente consegue captar que mesmo estando na última etapa da educação básica, a escola cuida e a escola educa. Participar da elaboração do projeto de vida de uma pessoa, você acha que está desassociado do cuidar e educar? Participar da formação dos aspectos físicos, cognitivos e sociais de um educando que está no ensino médio, você acha que está desassociado do cuidar e educar? Logo, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, não pode, as etapas elas devem conversar entre si. Esse educando, desde pequenininho ali que está na nossa escola, depois participa do ensino fundamental e toda a sua especificidade do ensino fundamental. Agora ele está no ensino médio, toda a sua especificidade, olhar para o ensino médio. Tem que ter um olhar de fato formativo, colaborativo, não somente treineiros e treinados. Durante muito tempo, a nossa escola de ensino médio, e ainda nós temos resquícios disso, seja na rede pública, na rede privada, era treinandos, treineiros e treinados. Não é só isso. E jamais ser só isso, né?
Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teórico e práticas, provas orais, escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre, inciso 1º, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Então aqui deixou claro qual é o tipo de forma de avaliação. Nós vimos aqui que nós temos a avaliação processual durante todo o processo, uma avaliação formativa que visa um 360. Eu não vou ter um olhar só para uma coisa, mas um olhar geral. De que forma esse estudante ele vai ser avaliado? E lembrando que nós somos avaliados o tempo todo. Nós vamos estudar autores que darão uma importância para um olhar avaliativo, processual e formativo. Tá? Nos concursos, nós temos que ter o conhecimento das diversas formas de avaliação, mas essa forma de avaliação processual e formativa, ela está ao longo de toda a educação básica. E os estudantes do ensino médio, vai estar participando de atividades práticas, teóricas. Lembra que o ensino médio, teoria e prática, não pode estar desassociado? Provas orais, escritas, olha, está dando uma infinidade de possibilidades de avaliação, de seminários, projetos, atividades online. Ao longo de tudo isso, esse estudante ele tem que demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Conhecimento das formas contemporâneas da linguagem. Então, esse estudante ele tem que ter um domínio mais amplo. Vamos dizer assim, o ensino médio, meio que um drone, para a formação dessa pessoa. É uma formação mais 360. Esse adolescente que está ali no ensino médio, não mais criança e sim um adolescente, ele, de acordo com a sua faixa etária, as suas vivências, as suas convivências, nas mais diversas realidades do seu processo educativo, os seus anos escolares, tudo isso contabiliza, o seu aprender fora da escola, as suas experiências extraescolares, tudo isso colabora que esse estudante traga, que a sua chave ali esteja mais fortalecida. E a escola ainda ela vai fortalecer muito mais, e ao longo da vida esse fortalecimento da chave, os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e as emoções, eles serão fortalecidos. Mas ao término do ensino médio, esse domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, o conhecimento das mais diversas formas contemporâneas de linguagem, Quando você analisa o currículo do novo ensino médio, quando você analisa materiais didáticos contemporâneos do ensino médio, aulas que estejam alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, você vai observar como o ensino médio ele está tendo uma nova roupagem. Mas tem que ser uma roupagem verdadeira, tá? Não pode ser ali, tipo, fictícia e a gente continua tendo os incluídos excluídos. Porque quantas pessoas, estão ali ou estiveram ali no ensino médio simplesmente para serem treinados e treineiros. Em momento algum a gente leu essa palavra ou a gente estudou essa palavra, treineiros e treinados.
Tá? Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela BNCC e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares. Ô Duarte, como é que é organizado um itinerário formativo? A gente está começando a escutar, a falar bastante sobre itinerário formativo. Como que eles são organizados? Por meio de arranjos curriculares. Vão organizando arranjos curriculares, tá? E esses arranjos curriculares, mais que tenha relevância no contexto local, e oferece isso para que o estudante escolha qual é o itinerário que está mais adequado ao seu projeto de vida. Tá? Então, os professores que estão atuando no ensino médio estão observando que estão falando muito agora essa questão dos itinerários formativos. Como que eles são organizados mesmo, os itinerários formativos? Por meio de diferentes arranjos, de possibilidades curriculares. Quando você ouvir essa palavra arranjo, vamos lembrar quando você vai a um restaurante, por exemplo, te oferece um cardápio. O cardápio tem 4 tipos de massas e 3 tipos de saladas. Você pode fazer arranjos. Massa A com salada A, massa A com salada B, massa A com salada C, massa A com salada D, e assim vai tendo todas as possibilidades. Esses arranjos, eles são organizados de que forma? Conforme a relevância do contexto local e as possibilidades dos sistemas de ensino, a saber, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Certo? Parágrafo 1º. A organização das áreas que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Cada sistema de ensino. O estado de São Paulo pode ter uma visão, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, Tocantins, Amazonas, Santa Catarina, pode ter a visão, mas isso vai ocorrer. E tudo isso está inspirado no quê? Na LDB, esses itinerários, saem daí, não saem de graça, sai da 9394, essa organização daquilo que se tem que aprender nesses itinerários formativos está na BNCC e no currículo de cada estado e na organização de cada sistema, tá, pessoal? Parágrafo 3º. A critério do sistema de ensino dos sistemas de ensino poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos de 1 a 5 do CAPT. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vaga na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo do que trata o CAPT. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: inciso 1º, a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional.
Inciso 2º. A possibilidade de concessão de certificado intermediário de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do CAPT, em áreas que não constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial de formação. Parágrafo 8º. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do CAPT, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário estadual de Educação e certificado pelos sistemas de ensino. Parágrafo 9º. As instituições de ensino emitirão certificados com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos seus estudos em nível superior em outros cursos ou formações, para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Observem que eu estou passando mais rápido aqui, porque algumas são informações extremamente técnicas para o ensino médio, mas a visão do ensino médio, nós enquanto aqui concorrentes de uma vaga, para professor de educação básica 1, nós temos que ter. Depois, esses artigos aí, esses parágrafos que eu passei um pouquinho mais rápido, caso você sinta a necessidade, aprofunde os conhecimentos, se você vai prestar um concurso para professor de ensino médio. Parágrafo 10º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Para o efeito de cumprimentos das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Inciso 1º, demonstração prática. Inciso 2º, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. 3º, atividades de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciadas. 4º, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Você que tem filho no ensino médio, um irmão, ou trabalha no ensino médio, ou recentemente concluiu o ensino médio e ainda está na graduação, ou já terminou a graduação, Comece a observar as mudanças que tiveram. Quando você pega a Lei de Diretrizes e Bases ali, no site do Planalto, na íntegra mesmo ali, colocando todos os anos em que foram ocorridas mudanças, tal. Aqui a lei que nós estamos estudando está na íntegra. Mas para ter uma redução ali de influências de datas, de decretos, no momento da preparação da aula, eu tirei aquele excesso de informações, porque senão a gente fica lendo um monte de número, pode atrapalhar um pouquinho a assimilação. Mas se você vai prestar um concurso do ensino médio, voltado para o ensino médio, mais uma vez eu estou frisando. Leia, pega lá, coloca lá no Google, por exemplo,
LDB Planalto. Vai abrir a LDB ali, super, hiper, mega atualizada. E ali tem tudo, todas as especificações necessárias, tá? Todas as mudanças, os anos de mudanças. Vocês verão que muitas mudanças no ensino médio são mudanças atualíssimas, né? O ano passado, o ano retrasado, esse ano, são mudanças, porque o ensino médio está passando por um novo olhar, tá? Estudos realizados em instituições de ensino nacional ou estrangeiras. Sexto, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologia. Parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPT. Mais uma vez, nós estamos ali para orientar. Mesmo que estejam no ensino médio, que a gente acha que eles são grandões, né? Ou eles já se acham, tipo, os maiores dos maiorais, são pessoas que estão em processo de formação. São grandões quanto à estatura, mas são pessoas que necessitam ainda, né? Nós somos adolescentes e a gente sabe, né? Nós temos assim pleno conhecimento. Muitos aqui que estão nos assistindo são pais, tios, avós, irmãos de estudantes que estão no ensino médio e sabe que ainda a galera ela precisa de todo um apoio, todo um carinho para a participação da sua formação. Então, agora você já sabe, aquilo que compete ao ensino médio, a nova organização dessa última etapa da educação básica. Caso queira aprofundar, existem vídeos maravilhosos na internet, autores que falam sobre esses roteiros, sobre esses itinerários, o currículo do seu estado, a BNCC, aprofunde. Normalmente, para professores de educação básica 1, o que você tem que ter na ponta da língua? Quando se trata ali 29, 30 e 31, que fala de educação infantil. 32, 33 e 34 fala do ensino fundamental. Aí nós vimos aí o 35 e o 36, que fala do ensino médio. 35 e 36. Vamos voltar para ver se o tique e o teco tá funcionando direitinho? Podem tem muitos parágrafos, ó, muitos incisos. 36 fala do ensino médio. Vamos dar uma puxada aqui. 35A, 35. Então, 35 e o TEL 36 ali está falando do ensino médio. 29, 30 e 31. Isso, educação infantil. 32, 33, 34, ensino fundamental. E 33 fala do ensino religioso, certo? 35 e 36, organização do ensino médio e toda essa visão desse novo ensino médio. Agora nós vamos estudar de uma maneira mais rápida, mas nós vamos conhecer, porque o nosso curso aqui ele é bem completo, nós vamos conhecer o que fala sobre a educação profissional e técnica no ensino médio. É uma modalidade. Lembra lá que nós vimos que a educação ela tem 2 níveis? Educação básica e educação superior? Nós vimos que na educação básica nós temos 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós vimos que tem modalidades: educação de jovens e adultos, ensino à distância, educação indígena, educação no campo, educação quilombola, educação profissional técnica,
tá? E entre outras modalidades. Educação especial, nós vamos estudar aqui artigos voltados depois específicos para a educação especial. Mas vamos prestar atenção aqui nessa seção 4A, que fala da educação profissional técnica de ensino médio. Artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. O nome dessas instituições que estão ali em cooperação, participando da colaboração, né, com o ensino médio, nessa parceria desse ensino médio profissionalizante, varia o nome muito de estado para estado. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo é ETEC, Centro Paula Souza. No seu estado vai ter uma outra nomenclatura, um outro nome. Isso vai variando muito de estado para estado. O Brasil ele é um país muito grande. A lei ela é uma só, existem as suas aberturas de acordo com o estado, com a localidade. Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: articulada com o ensino médio, certo? A formação técnica em nível de ensino médio, ela não vai estar desassociada com o ensino médio. Não pode. Tá? Tem que estar ali associado, alinhado ao ensino médio. Inciso 2º. Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então eu posso, por exemplo, eu sou um estudante do ensino médio. Eu posso fazer um curso técnico em nível de ensino médio articulado ao ensino médio no mesmo momento, no mesmo tempo? Posso. Subsequente, acabei o ensino médio, eu posso ir lá buscar, né, uma instituição dessa e realizar, né, um curso técnico? Sim. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: inciso 1º, os objetivos e definições contidas nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Inciso 2º, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. 3º, as exigências de cada instituição de ensino nos termos de seu projeto pedagógico. Artigo 36c. A educação profissional técnica de nível médio articulada, lembra que tem articulada e nós temos também, vamos até frisar aqui, ó, nós temos a articulada e a subsequente, certo? Pode ser junto ou pode ser depois que eu termine o ensino médio, eu posso estar buscando um curso técnico numa dessas instituições. Então, a educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1º do caput do artigo 36b desta lei, será desenvolvida de forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo um curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Inciso 2º, concomitante, ao mesmo tempo, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando
efetuando-se matrículas distintas para cada curso. Então, eu posso fazer o ensino médio, o articulado ali, e no articulado nós temos o integrado. Dentro da mesma escola, com a mesma matrícula. Por exemplo, vamos simular aqui uma situação. Eu acabei o ensino fundamental, eu pretendo estudar numa escola técnica. Eu vou entrar ali com os meus 15 anos. Vou fazer secretariado, por exemplo. Concomitante, aliás, de forma integrada. Integrada, vamos grifar a palavrinha aqui, ó, colocar um vermelho. De forma integrada, esse ensino médio com uma única matrícula. Esse aluno ele vai ter ali na sua grade o ensino médio e a formação do secretariado. Pode ser concomitante. Como que é esse concomitante aqui? Esse estudante, ele vai estar matriculado numa escola de ensino médio, que ele esteja cursando, oferecida que ingresse no ensino médio ou esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas. Então, eu faço o ensino médio e também posso fazer um curso profissionalizante, por exemplo, de contabilidade, administração em nível médio. A linha A. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições de ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições de ensino distintas mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projetos pedagógicos unificado. Esse artigo 36 tem A, B, C, D, tá vendo? Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. Então, por exemplo, eu ali cursei o ensino médio profissionalizante, seja concomitante ou seja integrado, tá? Esse meu certificado de conclusão do ensino médio, ele vai valer como uma conclusão dessa etapa da educação básica, a última etapa da educação básica? Sim, está disciplinado aí no artigo 36D. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificado de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Certo? Então aqui nós vimos, é um pouquinho técnico, né? De repente, para quem não está, aliás, técnico, uma linguagem mais técnica, curso técnico até combina, para quem está inserido nesse contexto profissional do ensino médio, é fácil conseguir compreender toda essa logística aqui, né? Agora, para quem necessitar um pouco mais, conforme eu já indiquei, de amadurecimento nessa nomenclatura, ou mesmo porque não vai prestar concurso, ou porque tem filhos, ou porque quer entender mesmo sobre cursos técnicos, livros, autores maravilhosos para aprofundar os conhecimentos, tem as pampas, tem vários. Agora, nós vamos estudar aqui uma modalidade. Nós vimos uma modalidade ali, ó.
Curso técnico, educação profissional, aliás, perdão. Agora aqui nós vamos ver uma outra modalidade da educação de jovens e adultos. Essa daqui é boa para quem é em concurso de professor de educação básica 1, hein? Por quê? Professor de educação básica 1, para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, tem o direito. E o Estado tem o dever de oferecer. E nós temos o dever de conhecer aquilo que se trata nessa modalidade e como ela deve funcionar. Vamos lá? Da educação de jovens e adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumentos para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Qual é o público dessa modalidade? Jovens e adultos. Por que eles podem cursar essa modalidade? Porque, por algum motivo, eles não tiveram acesso ou continuidade de estudos. Em quais etapas da educação básica? Ensino fundamental e médio. Duarte. Tem a modalidade EJA, ela é transversal à educação infantil? Não, não existe educação de jovens e adultos para se cumprir a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, tá? Tá até escrito aí na lei, hein? Parece óbvio, mas de repente pode cair isso daí no seu concurso, tá? Continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento. Então a EJA, ela vai constituir-se como instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Artigo 37. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular. Lembra lá? Aquelas idades que nós temos já? Obrigatório dos 4 aos 17. Caso tenha ocorrido por algum motivo, mas assim, ao máximo, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. O Estado, a escola como um representante do Estado e a família como tendo esse dever e essa parceria firmada, tem que procurar ao máximo cumprir o que está na lei. Mas caso por algum motivo maior tenha ocorrido que esse estudante não tenha concluído os seus estudos na idade certa, existe essa modalidade chamada EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tá? Para as pessoas que não conseguiram concluir a sua escolaridade na educação básica. Então, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado. Lembrando, são jovens, são adultos, mesmo que estejam no ensino fundamental e ensino médio, terão habilidades, competências, vai estar ocorrendo o desenvolvimento daquela chave, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, o trabalho com a emoção, né? Mas apropriado à sua idade. Quem já atuou na EJA, né, foi professor alfabetizador ali da EJA, nós temos senhores, senhoras, adultos que por N motivos não conseguiram concluir ou nem conseguiram começar a educação básica na sua infância, né?
ou durante a sua infância tiveram que abandonar, sua adolescência, o olhar para essa modalidade tem que ser um olhar mais específico. Até em relação à escolha das situações de aprendizagem, mesmo que seja no processo de alfabetização. Vai aprender a ler e a escrever, ter domínio do cálculo ali, mas a especificidade, porque não tem como proporcionar a esse público as mesmas vivências que uma criança. Só nos colocar, né, no lugar ali desse público que está na EJA, trabalhar com, às vezes, atividades que são mais voltadas para um público infantil. Desmotiva, desconfigura, pode até, de repente, se sentir descaracterizado, dentro de uma linha de um preconceito, né? É um público, é uma modalidade que a gente tem que ter muito assim, solidariedade, respeito, o trazer para próximo de nós, profissionais da educação. Certo? Por que cursar a EJA? Educação, ela é processual. Eu tenho as minhas necessidades, os meus interesses, as minhas condições de vida, de trabalho, eu quero dar continuidade, ou eu quero aprender a ler, porque, pessoal, como é difícil viver num mundo sem conhecimento da leitura, da escrita, do cálculo, das diversas linguagens, das tecnologias. Cada vez está mais assim, século XXI, ano 2021, 2022, depende do ano que você está assistindo essa aula, 2023, que seja, exige-se de nós cada vez mais conhecimentos do mundo natural, social, político, da organização, da leitura, da escrita, do cálculo, da estrutura da formação brasileira, mundial. Quantas informações e conhecimentos nós temos que ter? Conhecimentos estes, por exemplo, para usar um aplicativo, um celular, um caixa eletrônico, uma entrada numa aposentadoria que seja, de repente, um educando que está voltado para esse direito social. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Quem já foi professor de EJA ou quem já viu uma EJA bem organizada funcionando, sabe que são pouquíssimos ou quase nenhum que se perde ali. A permanência, ela é contínua. Mas a escola tem que ter esse olhar, esse respeito. Quando eu falo escola, é de toda a sua constituição, na organização dos seus tempos, dos seus espaços, da sua proposta. A escola, em toda a sua estrutura mesmo, desde ali das convivências, do olhar com o próximo. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente. Aqui colocou preferencialmente, tá? Não colocou obrigatoriamente. Preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Terminou a EJA, lá do ensino médio. Ou
realizou as provas, né, os exames supletivos, com base ali, que compreende mesmo o que está na BNCC proposto para essa modalidade, para a etapa da educação básica ali que essa modalidade está permeada, esse educando, esse estudante, ele pode dar prosseguimento nos estudos? Com certeza. Essa modalidade, ela vem meio que uma modalidade assim de acolher aqueles que estão fora. Aí você tem que ter em mente, porque a educação é um direito de todos. É um dever do Estado e da família. A educação forma, ela transforma. A educação, ela colabora para mudanças, para a construção de projetos de vida, tá? Para a inserção, para o melhor exercício da política, da cidadania. Então, quanto mais eu estou assim inserido no universo ali de conhecimentos, habilidades, do desenvolvimento de atitudes, de valores, das emoções, eu sou um cidadão que consigo exercer a minha cidadania com mais plenitude, mais qualificação. Então, vamos pensar assim, que essa modalidade, ela vem e cada vez mais se fortalece como um acolhimento para as pessoas que não tiveram acesso à idade própria, para inseri-las e mantê-las num bom convívio social, entendendo assim os seus direitos e os seus deveres e o seu crescimento pessoal. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão, inciso 1º, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Presta atenção nessas idades, tá? Os exames poderão ser realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Maiores de 15 anos. Inciso 2º, no nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos, ensino médio, e maiores de 15 anos para o ensino fundamental. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo educando por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Lembra lá no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases, que a educação ela ocorre em todos os meios? A LDB ela vem para disciplinar a educação escolar, formal, que ocorre preferencialmente no ambiente escolar. Mas nós aprendemos em todos os lugares, a todo momento. E a EJA, que é a educação de jovens e adultos, esses conhecimentos e habilidades adquiridos por esse educando, nas suas diversas relações sociais, serão aferidos, medidos, tá? E reconhecidos mediante a exames. Capítulo 3º, da educação profissional e técnica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Inciso 1º, de formação inicial e continuada
ou qualificação profissional. De educação profissional e técnica de nível médio. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão nos que concernem aos objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Quando você está cursando uma pós-graduação, é uma educação, faz parte da educação profissional. Você está amadurecendo os seus conhecimentos, adquirindo mais habilidades, competências, agregando mais no seu eu, no seu currículo, na sua formação pessoal e profissional. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Então hoje, pessoal, nós nos dedicamos ao ensino médio, tá? Ao ensino médio em caráter técnico e à educação profissional. Então são 42 artigos, por enquanto, que nós estudamos da Lei de Diretrizes e Bases. Uma tarefa referente a essa videoaula. Leia a LDB. Onde que eu acho a LDB na íntegra, sempre fresquinha, fresquinha? Essa nossa lei aqui, ela está de ponta, atualizadíssima. Mas onde você sempre mantém-se atualizado? Não é em qualquer pesquisa em site de busca. Coloca ali no seu site de busca. Normalmente utilizamos o Google. Coloque ali LDB, Planalto, que você vai ver. Tá? Caso você queira ler a LDB do Planalto ali mesmo, ou essa LDB que está disponibilizada aqui no nosso curso, que está atualizada, mas sempre é bom observar, nós já estudamos 42 artigos, né? Como as nossas aulas elas são gravadas, é interessante que você observe se tenha tido alguma ocorrência nesses 42 artigos até a data do seu estudo. Porque normalmente o concurso ele gosta de pegar às vezes essas novidades de ponta, tá? Então aqui eu encerro esse nosso momento de estudo no 42º artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Professor, quantos artigos são na LDB mesmo? 92. Faltam 50 artigos ainda para nós tomarmos propriedades de toda a organização da educação brasileira. Então, um forte abraço e bons estudos.